Pastor, obrigado por esse panorama geral. Acho que é bastante sábio e prudente da maneira que você foi colocando. Mas você tocou num ponto que eu queria te perguntar. Então, nós temos uma mensagem poderosa para os últimos dias. Duas coisas. Você acha mesmo que estamos vivendo nos últimos dias e o coronavírus e tudo que está acontecendo, essa situação também financeira mundial, e o que virá a acontecer nas próximas semanas, sem ser profeta, mas nós percebemos, de fato, que existirá um caos mundial financeiro. Aí entra a mensagem adventista para os últimos dias. É mesmo um sinal dos últimos dias? É o início das dores? A turbulência que nós estamos vivendo? E se nós temos uma mensagem, e parte dessa mensagem também tem a ver com a reforma pró-saúde, e também, claro, a volta de Jesus e os últimos momentos da história deste mundo, qual é o papel de um jovem adventista, de um irmão que tem um manual, e esses são tempos para ler ainda mais, para poder buscar mais devoção, e vivenciar isso, mas tampouco ficar calado, porque diz, em grande voz, a mensagem dos 3 anjos. Então, como entra isso no cenário final, tanto da reforma de saúde, a mensagem que nós temos, e a mensagem de Apocalipse 14, e os eventos finais e a situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo realmente no limiar, já às portas da vida de Jesus? Como vai ser isso? Eu vou responder isso em 3 momentos para o pastor, bem rápidos. Aliás, 2 e uma parábola. Vou fazer como Jesus. Jesus explicava e dava uma parábola. O primeiro momento que eu vou dizer isso aqui é o seguinte. Eu respondo com relação à cronologia da seguinte maneira. Eu já vi médicos que falam assim, pela minha experiência de médico, pelo prognóstico, esse paciente não passa dessa noite. E muitas vezes o médico acertou, e houve vezes que o médico surpreendeu com o camarada saindo do coma e vivendo mais 3, 4 anos. Às vezes o médico fala o seguinte, esse sujeito aqui ele vai viver no máximo 3 meses. Repito, ou o médico às vezes acerta, às vezes erra. Mas muitas vezes ele acerta. Ele acerta com base em quê? Pela experiência dele de médico, ele dá uma ideia. Mesmo sabendo que ele pode se equivocar. Olhando o panorama do mundo à luz da Bíblia, eu digo que esse paciente, planeta Terra, não passa dessa noite. Hoje, nós temos condições claras no mundo para que os eventos finais descritos no Apocalipse 13 e 16 se cumpram rapidamente. Estou falando como um médico anunciando, esse sujeito aí tem 3 meses de vida, pela minha experiência de médico. Então, vou dar um exemplo por que eu estou falando isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em primeiro lugar, nós tínhamos que ter um mundo unificado. E a pergunta é, como é que o anticristo vai colocar um decreto onde ninguém pode comprar nem vender, de modo que pegue o mundo inteiro? Ora, hoje nós temos condição do mundo inteiro ser unificado por um decreto. E o coronavírus me mostrou isso. Eu vi que é possível haver um decreto que está acima de todo o país, de toda nação, de toda preferência política, partidária e parar o mundo. Nós vimos que isso é possível. Porque uma pergunta que muitos faziam incrédulos seria o seguinte, mas vem cá, mas como é que os países árabes vão aceitar, por exemplo, uma lei dominical? Como é que a Rússia vai aceitar ligar com os Estados Unidos e tudo mais? Nós estamos vendo esse panorama hoje. Isso é muito possível. E Roger Kuhn, do White State dos Estados Unidos há muito tempo, ele via 3 caminhos para essa conflagração final. Uma grave crise ecológica, uma grave crise moral e uma grave crise econômica, financeira. E nós estamos vendo as 3 coisas aqui. Somando ainda, estou fazendo um prognóstico médico, eu vejo no mundo hoje situações, eu aconselho que vocês leiam o 3º livro do Yuval Harari, ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, ele é um ateu. Ele é um ateu. E o 3º, eu já li os 2, estou lendo o 3º, fugiu agora o nome, daqui a pouco eu lembro, que é sobre o futuro, que ele prevê como é que é o futuro. E o Harari fala, interessante, eu estou citando um ateu e estou admirando coisas que ele escreveu, mesmo sem concordar com tudo dele. Ele fala que nós vamos viver uma época pós-trabalho. Pós-trabalho.
onde as pessoas vão ter a sua situação. E esse homem, eu estou falando, não é um pastor de uma igrejinha do interior, não, é um camarada que hoje está sendo aclamado. Ele diz que o mundo vai ter que ser interligado em termos econômicos. E que nós não vamos precisar nem de trabalho, que nosso trabalho vai ser controlado pelo governo, que vai dar pensão, porque não haverá emprego para todo mundo. A máquina vai substituir muita gente. Para o mundo não eclodir, ele diz que o sucesso do mundo será fazer como o governo de Israel faz com os judeus ortodoxos, que eles ficam só estudando e o governo dá pensão para eles. Junto com o Yuval Harari, nós temos o outro, Bauman. Bauman é muito citado agora. Quem estuda sociologia ou filosofia na faculdade leu Bauman, fala da sociedade líquida. Bauman fala que nós precisamos, mais do que nunca na história, de um governo único. Há 5 questões hoje no mundo que não tem quem os controle e é muito perigoso deixar essas potências solitárias. Em primeiro lugar, internet. Quem controla a internet está na mão de ninguém. Você pode colocar na internet um vírus que você faz derrubar a Bolsa de Valores de Nova York. Ou você pode vender armas nucleares por ali. Segundo, quem controla tráfico de drogas e de armas? Temos que ter legislação internacional para isso. E não adianta a Interpol nem a ONU, que eles não estão fazendo esse papel. Quem controla a crise ecológica do mundo? Vimos aí o Papa até acionando que a Amazônia do mundo, e o Bolsonaro falou, a Amazônia é nossa, mas realmente, se hoje a Amazônia acaba, o mundo inteiro vai. Vocês viram que um vírus não controlado na China afetou o mundo inteiro. Quarto, quem controla a Bolsa de Valores? Quem controla a Bolsa de Valores? Hoje, uma queda na Bolsa de Valores pode fazer falir um banco no Brasil. Um empresário que está nos ouvindo até agora pode perder tudo por causa de uma especulação de uma Bolsa de Valores em Hong Kong. E quem controla isso não está na mão de ninguém. É especulação. E, por último, quem controla o terrorismo do mundo? Então, esses elementos são como se fossem crianças soltas numa casa com objetos cortantes e inflamáveis, colocando o risco de matar todo mundo. É necessário, estou usando a analogia de Bauman, é necessário que haja uma babá para tomar conta dessas crianças, que elas estão soltas e são muito perigosas. E quem seria essa babá mundial hoje? Então temos que construir, repito, não estou citando pastor Bullion, pastor nem Ellen White, nem pastor Capitelli, nem pastor Ayrton Keller, eu só estou usando autores céticos, ateus, seculares, pessoas que são aplaudidas na faculdade. Não estou nem citando a Bíblia. Esses autores estão dizendo que chegamos finalmente a uma condição que ou o mundo faz isso ou o mundo vai acabar. Temos que ter um governo único, ainda que os países tenham a sua independência, que eles respeitem esse governo único, que a ONU não serve para esse papel. E esse governo único tem que controlar o comprar, o vender, o sair, o transitar, as questões todas. Ele tem que ter uma lei supra, e os governos têm que aceitar isso. E ele fala, hoje, Bauman, o único homem capaz de ocupar esse posto é o Papa Francisco. Bauman falou mas em quê? Eu não acho que Bauman leu O Grande Conflito ou assiste a Novo Tempo. Bauman não assistiu nenhuma série de conferências de Mark Phelan, nem leu o novo livro dele que a Casa Publicadora está citando agora. Não acredito que Bauman foi a uma assembleia da Conferência Geral, não. E nem acredito que Bauman leu o Apocalipse. Bauman apenas fez uma leitura sociológica. O que eu estou querendo dizer, pastor Capitelli, é que eu não preciso, por favor, entendam bem para não soar herético o que eu vou dizer. Eu não preciso necessariamente da Bíblia para ver a profecia da Bíblia. Quer dizer, o que eu quero explicar com isso é o seguinte, mesmo que eu fechar hoje a palavra de Deus, é nesse sentido que eu quero dizer isso. Eu olhar para a janela da minha casa, eu vejo aquilo que a palavra de Deus falou acontecendo ali sem nenhum pastor precisar levantar. Repito que eu tenho medo de ser mal interpretado. Quando eu falo que não preciso da Bíblia, não é isso. A Bíblia é a palavra profética. Eu digo que uma vez que eu conheço a profecia, eu não preciso ouvir nenhum pastor. Basta eu olhar pela janela. Agora, como eu falei, esse é um prognóstico similar ao do médico quando diz. Olha, eu acho que esse camarada não passa de 2 dias no hospital. E muitas vezes o médico acerta. O camarada, ou às vezes ele fica muito tempo. Agora, se eu tenho um paciente, um parente que eu amo muito, e o médico fala o seguinte, Rodrigo, eu perdi o meu pai ano passado. Meu pai faleceu. Né? E quando eu soube que ele estava nas últimas, eu fui várias vezes a Belo Horizonte,
Porque um médico amigo meu, adventista, falou assim, olha, você vem porque você vai despedir do seu pai. E eu fui já sabendo disso. Eu não fiquei apostando na ideia de, vai que ele erra e meu pai vai viver mais um ano. Se você está morando em qualquer lugar e o médico fala o seguinte, pega o avião e vem para cá, porque a chance de você despedir da sua mãe, se você for inteligente, você pega o avião e vai. Mesmo sabendo que há uma chance do médico estar viver mais 2 anos. Mas você pega e vai. Então hoje eu estou vendo um mundo que está fadado a morrer talvez em pouco tempo. Eu estou pegando o avião e estou indo atrás. Estou me preparando. Mas nisso aqui eu quero colocar 2 anotações para entrar na parábola final que eu queria dizer. A primeira anotação. Cuidado, porque ao mesmo tempo que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o mesmo Jesus que falou isso, também falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. E qual será a ênfase dos falsos cristos e dos falsos profetas? Então esse aqui eu tenho que deixar muito claro e redondinho, senão meu discurso ficará pela metade. A ênfase dos falsos cristos e falsos profetas é geralmente a ênfase alarmista, que ao invés de pregar ao povo a fidelidade e o amor a Deus, prega no povo o temor, o medo e o pânico em face ao que está acontecendo. Interessante que Jesus falou, ouvireis falar de guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. No original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma ideia de uma mulher quando ela está tendo a contração para dar à luz, e a contração do parto vai, e quanto mais vai chegando a hora do nascimento, a contração vai ficando mais encurtada. Então, devemos ficar alerta, mas mais do que desesperados, angustiados, proclamando pânico geral, é erguer a minha cabeça, sabendo que a minha salvação se aproxima. Então, por um lado, eu tenho aquela pessoa que diz, não é nada, não está acontecendo nada, meu senhor tarde vem, e tem aquele que fica fazendo apocalipse de jornal, sabe, o comentário do apocalipse, você fica olha aquilo aqui, eu não quero. Então, quando eu dei esses exemplos aqui, que eu falei que eu posso olhar para a janela e ver o cumprimento lá fora, aí eu tenho que continuar. Depois disso, eu voltar para minha Bíblia, me consagrar a Deus e erguer a cabeça feliz, porque o meu Senhor está voltando. Agora, se eu não fizer isso, se eu ficar só olhando pela janela e fechar a Bíblia definitivamente, aí eu vou cair nessa onda desses pregadores apocalípticos que eu toda hora vendo e ficar falando muita bobagem. Olha, esse cara vai assinar o decreto dominical, não porque eu tenho um amigo de um amigo de um amigo que trabalha na Casa Branca que ouviu que o presidente tem o decreto dominical guardado lá, um amigo de um amigo família falou que os Illuminati vão fazer isso e tudo mais, eu tenho toda aquela teoria da conspiração, e o diabo gosta de teoria da conspiração, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a teoria da conspiração, vejam, os exemplos que eu dei aqui, eu procurei citar autores sérios, eu dei fonte bibliográfica do que eu falando, eu falei de Bauman, eu falei de Yuval Harari, quando eu citei esse artigo que o pastor mencionou, e eu citei o artigo científico e mostrei, mas geralmente teóricos da conspiração, eles, quando citam, é recorte de Folha de São Paulo, de revista Veja, ou então um amigo de um amigo de um amigo que ouviu que alguém falou. Então, o diabo gosta desse negócio, porque dá uma falsa ideia de sinal quando não é, e quando os verdadeiros sinais acontecem, as pessoas não acreditam. Será que eu tenho tempo só para contar uma parábola, pastor? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Acho que sim, temos aí mais uns 3 minutinhos. Então vou terminar contando só uma parábola aqui para que todo mundo possa refletir em casa. Dá seu recado final, do papel que nós temos nesses últimos dias, e aí fazemos a oração e terminamos. Nós gostaríamos de continuar, né, pastor? Mas, sim, mas o tempo... Vamos para o espanhol agora, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, a história que eu quero contar para vocês, essa história é baseada em um fato real que aconteceu na Europa no século XVII. Havia uma cidade que era uma cidade que tinha um costume interessante. Os moradores da cidade, todos os dias, saíam da cidade e trabalhavam num campo que havia a mais ou menos 2, 3 quilômetros da cidade. Eles iam com as enxadas, assobiando, cantando, mulheres, crianças, velhos, adultos, todos. E ali trabalhavam o dia inteiro na lavoura. À noite voltavam e dormiam para no outro dia de novo para a lavoura. Até que um dia mudou-se para aquela cidade um circo.
E aquele circo tinha palhaços que faziam o povo rir muito, o povo ficava entretido com as piadas, as cambalhotas que os palhaços davam, e era muito gostoso assistir os palhaços. E a rotina mudou, porque agora, antes de dormir, eles assistiam os palhaços, riam e iam para casa, rindo. No outro dia, trabalhavam na lavoura, já querendo voltar à noite para ver mais um show dos palhaços. Até que um dia os palhaços estavam se aprontando para o espetáculo e o povo estava longe na lavoura, trabalhando, quando, de repente, um palhaço falou: "Escuta, você está sentindo cheio de queimado?" "Eu estou." O mato em volta da cidade começou a pegar fogo. E em breve chegarei na cidade, ia ser uma perda total. O palhaço desesperado falou: "Nossa, vamos apagar o fogo." O outro: "Não, nós não damos conta de pagar, temos que chamar o povo para nos ajudar, nós dois sozinhos não damos conta, então vamos lá." Começou a tirar a roupa de palhaço, o outro falou: "Não dá tempo, não dá tempo, temos que correr." E foram correndo os dois palhaços estrada fora para avisar o povo que a cidade estava na iminência de perigo. E quando o povo estava lá trabalhando na lavoura deles, lá ao longe vem pulando com roupas coloridas dois palhaços. E eles gritavam e pulavam, e gritavam e pulavam. E o povo, quando viu aquela cena, começou a rir. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam, mais o povo ria e dava gargalhadas. Era muito engraçado. E os palhaços gritavam e o povo ria. O mestre, quando contava uma parábola, aliás, eu alerto que a perda foi total, o incêndio queimou o circo, o trade, a fazenda, tudo do povo queimou tudo. O mestre Jesus, quando contava uma parábola, perguntava aos ouvintes: "O que vos parece? Onde está o problema? Na mensagem ou nos mensageiros?" Todas as vezes que eu falo que Jesus breve voltará, mas eu não vivo como quem está ardentemente desejando a volta de Jesus, eu pareço um palhaço com a imagem correta, com a mensagem correta. O máximo que eu arranco das pessoas é gargalhadas. Toda vez que eu falo com o mundo sobre reforma de saúde, mas eu vivo como se tudo isso fosse bobagem, faço até piadinha disso, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. Todas as vezes que eu deixo de fazer uma análise fria da sociedade, com fontes básicas, conforme a Bíblia apresenta, à luz da Bíblia, para ficar correndo atrás de sensacionalismo e teoria da conspiração, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. Eu gostaria, pastor, não só para mim, mas para você, para o seu ministério, para todos os jovens que estão conosco agora, que nós fôssemos bem mais do que palhaços contando piadas ao mundo. Fôssemos arautos de Cristo, advertindo para os solenes tempos em que vivemos. Eu, Rodrigo, acredito que os próximos anos são anos que devemos prestar bastante atenção, porque podem ser os últimos anos desse mundo, como médico que anuncia que alguém está para morrer. Se eu errar, não importa, eu continuarei esperando o meu Salvador, como espero desde o dia do meu batismo. Porque existe uma diferença entre crer que e crer em. Há muitas pessoas que só creem que. Ele crê que Jesus vai voltar. Eu quero crer que, eu quero desejar a volta de Jesus. Mais do que apenas crer, eu quero desejar a volta de Jesus.